João capítulo 7. Podemos ler do versículo 1 em diante. Eu creio que não está tendo retorno aqui. Não sei. Retorno. Capítulo 7, versículo 1. Depois destas coisas, andava Jesus pela Galileia e não queria andar pela Judéia. Galileia, se você quiser anotar aí, quer dizer círculo ou circuito. É interessante como Jesus queria dar sentido a essa palavra. Jesus estava andando no circuito da região. E é uma palavra poética que João está colocando. E a gente não entende rápido porque a gente não sabe o significado da palavra. Mas, literalmente, o que ele queria dizer é: Jesus estava dando voltas até chegar ao lugar onde ele queria, que era na Judéia. A Judéia ficava ao sul, e a Galileia ficava ao norte. Mas ela, por causa das regiões, como nós temos aqui os condados, vocês sabem o que é o condado, aqui vocês sabem, então vocês têm. Então, os condados, Galileia era um condado. Depois tinha Pérea, tinha Idumeia, mais embaixo. Então, eram cidades de circuito que cercavam a Judéia, bem pequenininha no meio delas. Pois Jesus fala que nós tínhamos que ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia e depois nos confins. E também confins também significa circuito. Os confins. Só que os circuitos distantes. Agora, o texto que vocês estão lendo aqui comigo, que vocês vão ver, diz assim, porque os judeus procuravam matá-lo. Então, Jesus andava em circuito, ele estava andando com muita vigilância, porque eles procuravam matá-lo. Então, até Jesus teve que andar com sabedoria naqueles dias. Veja só o texto. Depois diz assim o verso 2. E estava próxima à festa dos judeus, que era a festa dos tabernáculos. Esta festa, irmãos, dos tabernáculos, todas as casas não eram como as casas que nós estamos acostumados, que os telhados são suíços, são telhados suíços, são triangulares, porque isso era algo ligado a uma grande doutrina que se levantou e que nós conhecemos hoje. Então, este estilo de telhado, eles não tinham. Eles tinham um telhado horizontal, porque no dia da Páscoa eles tinham que construir um tabernáculo em cima desse telhado da casa deles, no dia da festa dos tabernáculos. Por quê? Para lembrar, veja bem, para lembrar que o povo de Israel também viveu em tendas, não somente no deserto, mas também como no Egito. Então, para lembrar o tempo em que eles viviam em tendas, em tabernáculos, então eles faziam a festa dos tabernáculos, para lembrar que eles foram humildes. Presta bem atenção na linguagem que eu estou usando aqui. Para lembrar que eles foram simples, simplórios. É isso que eu estou falando. Então, Deus coloca essa festa dos tabernáculos para dizer, olha, vocês já habitaram em tendas. Olha, o telhado de vocês é horizontal para vocês colocarem aí uma cabana em cima, para lembrar que no passado vocês confiaram em mim. No passado, vocês creram na minha provisão. A festa dos tabernáculos, era para mostrar isso. Um dia eu fiz, um ano passado desses aí, no estado de Alagoas, eu fui convidado para ir para a festa dos tabernáculos daquela igreja.
Então, como o pastor não tinha nem ideia do que era a festa do tabernáculo, eu comecei a pregar sobre a festa do tabernáculo. E quando eu comecei a pregar sobre a festa do tabernáculo, o pastor ficou interessado, né? E na casa dele, eu, a Nete, o Maico, o Mateus, todos ao redor da mesa, começamos a explicar, e eu comecei a desenhar num papel assim, o papel assim na mesa mesmo, que eles trouxeram, e o pastor ficou muito interessado. Então o pastor decretou que toda aquela turma de mais de 20 mil pessoas da igreja dele, todo mundo colocasse em cima da casa deles, ou na garagem, ou no primeiro andar, um pequeno tabernáculo de palha. E irmãos, pois não é que os irmãos acreditaram nesse negócio? E eles fizeram isso. Eles fizeram isso. E foram 7 dias de festa que nós fizemos lá. E nós ensinamos para eles todos os detalhes da tipologia da festa tabernáculo. Foi uma bênção tremenda isso. Então era a mesma coisa que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam colocando em cima da casa deles as tendas. E onde está escrito isso que eu nunca li na minha Bíblia, irmão? Está escrito em Neemias. E Neemias fez conforme estava escrito na lei do Senhor, que eles colocavam tendas em cima do seu parapeito, para lembrarem que um dia eles foram conduzidos pelo deserto pela ajuda de Deus. Estão aí? Vocês estão aí? Então, eles estavam vivendo esse momento. Todos eles estavam vivendo isso. Esse aqui é o parâmetro da história, para que vocês entendam como estava a cidade, um alvoroço, e todo mundo em festa, 7 dias de festa, 70 cordeiros eram mortos por dia. Imagina só que coisa tremenda. Durante 7 dias, isso era realizado. Então, esse era o momento. Então, a festa do tabernáculo, meus irmãos, era muito mais ainda uma festa especial. Pergunte por que eu vou dizer para vocês. Porque era o dia do aniversário de Jesus. Era o dia do nascimento do Senhor Jesus. Era o dia da encarnação do Senhor Jesus. No livro de João, aí mesmo onde vocês estão, vocês vão ver aí, ó, veja aí no texto, aí vocês vão ter no capítulo 1, no capítulo 1 de João, aí está escrito assim, no versículo 12 em diante, vocês vão vendo a leitura sobre o nascimento de Jesus. Aí diz assim, no verso 14, e o verbo se fez carne. Estão vendo aí? E o verbo se fez carne, Jesus nasceu. Aí diz assim, ó, e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Talvez na sua Bíblia comum, no seu serrotinho aí, não tem a palavra tabernaculou. Mas no grego, se você quiser colocar aí no seu celular aí, coloque aí o texto de João que eu acabei de ler, e você vai ver no grego a palavra tabernacular. Jesus se fez tabernáculo. Está entendendo aí? Então, esse dia era um dia muito especial para Jesus. Era um dia que ele, no coração, ficou feliz, porque quem não fica feliz no dia do seu aniversário? A Nete faz aniversário dia 25 de dezembro. Ela disputa com Jesus. Então, eu disse para ela, você vai perder, é melhor você comemorar no 26. Aí ela obedeceu, começou a comemorar no 26, foi até bom para ela. Então, veja só que coisa preciosa. Quem não fica feliz no dia do seu aniversário? Só quando ele sabe que ninguém vai lembrar. Que ninguém vai lembrar do seu aniversário. Agora você pode imaginar, ninguém lembrou do dia do aniversário de Jesus. Quando você vê que as pessoas não lembram do seu aniversário, você fica furioso. Você escreve ele bem grande assim, né? No teu Face ou na tua rede social, você escreve assim, muito obrigado pelos que lembraram do meu aniversário. Não é porque você recebeu nenhuma congratulação, não. É porque você está dando uma pancada em todo mundo, porque ninguém lembrou do seu aniversário. Agora você imagina, eu estou falando do nosso Criador. Quem pode dar um glória a Jesus agora? Eu estou falando do nosso Salvador.
Nós estamos falando aqui do nosso Redentor. Nós estamos falando aqui de alguém que deixou a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e se fez carne, e veio habitar entre nós. E esse dia era o dia dele, porque ele era o tabernáculo de Deus. Isso é indiscutível. Em todas as doutrinas, seja presbiterianas, batistas, assembleianas, pentecostais, não pentecostais, todos concordam numa coisa, que Jesus nasceu no dia dos tabernáculos. E Jesus foi gerado em dezembro. Você nascer em setembro, você tem que ser gerado em dezembro. Mas como Jesus não é união de óvulo e espermatozoide, ele já existia e coexistia, João disse, ele é primeiro e antes do que eu, então ele não nasceu, ele encarnou-se. Vocês não entendem essas coisas, por isso que vocês não dizem nada. Muito bem. Aí, no verso 2, veja o texto. E estava próxima a festa dos judeus, a festa do tabernáculo. Esse momento é um momento especial. Agora você pode imaginar, eles estão comemorando a festa do nascimento de Jesus, e Jesus está andando em circuito, porque ao invés deles comemorarem o seu nascimento ou a sua encarnação, eles estão querendo matá-lo. Olha, você não vem aqui não, porque aqui é festa do teu aniversário, nós fizemos um bolo, uma mesa para todo mundo, e convidamos todos os teus amigos, que são amigos preciosos teus e achegados, só que você não pode vir aqui para o seu aniversário, que nós vamos matar você. E aí você pensa assim, eu sofro porque são injustos comigo, eu sofro porque todos me rejeitam, eu sofro porque ninguém fala comigo, eu sofro porque quando fazem uma festa ninguém me convida, eu me tornei invisível da igreja, ninguém liga para mim, é sempre assim comigo, ai que vida, ai que dor. Jesus sofreu em tudo. A Bíblia diz que ele sofreu em tudo. Ele experimentou todas as nossas dores. Ele experimentou a rejeição do dia do aniversário. Ele recebeu injustiça no dia da sua justiça. Ele sofreu no dia em que ele era para se alegrar. Ele sofreu no dia em que ele era para ser exaltado, honrado. Mas no dia em que ele deveria ser honrado, ele foi rejeitado. E ele teve que fugir das circunstâncias, andar em círculo, para que ele não pudesse ser apanhado e morto. Verso 3, diz assim, e os seus irmãos lhe disseram. Quando eu estou falando dos seus irmãos, eu não estou falando como irmãos morais que parecem imorais. Por que eu estou falando isso? Porque eram os irmãos dele, filho da mesma mãe. Não filho do mesmo pai, porque o pai de Jesus é o Espírito Santo. Mas os irmãos dele, carne, meio irmãos de Jesus, filho de Maria. Entre eles estava o Tiago, o judaizante lá de Atos. E os seus irmãos lhe disseram, retira-te daqui, isto é, sai do círculo, sai do círculo. Irmãos, as pessoas que estão fora do miolo e do núcleo, elas são mais felizes. Um dia eu li uma frase que dizia, todo aquele que está muito próximo do trono, está mais próximo da espada. Por isso eu nunca gostei de sede de igreja, nunca gostei. Eu sempre fui de congregação. Não fale nada. Vocês estão aí? Posso continuar a mensagem, a palavra? É simples, mensagem simples. Oh, glória a Deus. Mensagem simples, você entender uma coisa simples que eu vou dizer no fim. Porque muitas vezes você diz assim, Deus, por que eu estou nessa situação? Por que eu não estou no meio do alvoroço? Por que eu não sou aclamado? Por que eu não apareci? Por que eu não consigo aparecer? Aí Deus fala assim, eles vão te matar.
Deixa eu fazer você andar no circuito. Porque as pessoas que andam no circuito, elas vivem mais. Ora, chamanaias. Quem está aí, fala um barulho. Faz um barulho, meu amigo. Mas aí as pessoas não querem, eu sempre digo para os meus colegas. Lembram do Anderson? O Anderson é meu aluno, meu discípulo. O Anderson. Eu disse para ele, ó, rapaz, olha aí o que tu vai fazer na tua vida, hein? Olha o que tu vai fazer na tua vida. Não, mas se eu me caso, eu vou dar um boom no meu ministério, eu vou chegar na Society, eu vou chegar na Rede Globo, eu vou chegar no circuito. Não, vai não. Aí ele ficava em pé, quando estava o Camboriú, aí tinha umas cortinas assim, ele ficava assim desse lado, com a Bíblia aqui, bem aqui, ninguém ficava onde ele estava. E ele ficava ali. Ele ficava ali 16 horas em pé, para ver se alguém dava uma oportunidade para ele pregar. Ele juntou o dinheiro 4 anos para ele dar para alguém lá que cobrava, para ele poder ter uma oportunidade. E quando ele teve a oportunidade, o ministério dele deu um boom assim, do ponto de vista dele. Ele ligava para mim. Você viu o boom que deu no meu ministério? Você viu? Eu digo, Anderson, tudo isso é ilusão. Tudo isso aí vai acabar. Irmão, dizer que Camboriú ia acabar naquele tempo, eles te crucificavam. Os pentecas te matariam. Eles colocariam um gato vivo dentro de você. E eu dizia, Anderson, tudo isso é vaidade. Tudo isso vai acabar. Eu dizia para ele, o evangelho não é isso aí não. O evangelho é permanência, o evangelho é resistência, o evangelho é continuidade, o evangelho é perseverança. Quem pode falar alguma coisa? Você não enriquece porque você tem dinheiro. Você enriquece por ser perseverante naquilo que você faz. Você pode vender batata todos os dias. Você vai prosperar se você perseverar em vender batata e não deixar de vender batata. Pode até colocar para vender morango, mas batata você não pode deixar de vender. É interessante quando eu falo essas coisas, vocês entendem. Quando eu falo da Bíblia, vocês não entendem. Aí ele liga para mim uns 12 dias antes dele morrer. Ele jamais imaginou que ele ia ter uma morte injustiçada, não punida. E eu sempre dizia para ele, Anderson, anda nos degraus, vai devagar, Anderson, porque ele queria competir com Camboriú e fez uma festa no Rio de Janeiro e colocou Cidade do Fogo. Cadê o fogo da cidade? É uma coisa que você coloca na sua cabeça. O que eu vim dizer para vocês aqui hoje? Que nós só podemos perseverar quando nós soubermos quem nós somos e que propósito nós temos. Quem está aí? Fala alguma coisa. Porque Jesus, no dia do aniversário dele, não ficou triste. No dia do aniversário dele, ele disse algo incrível, vocês vão ver aqui no texto, acompanhe comigo, você vai ver. No dia do aniversário dele, em que ele está sendo rejeitado, que queriam matá-lo na festa, ele não se sentiu deprimido. Oh, glória! Quem pode dar um glória a Deus comigo? Ele não se sentiu deprimido, ele não se sentiu triste, ele não se sentiu acabado, ele não se sentiu melancólico. Ele simplesmente disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios. Que homem é esse que na rejeição está oferecendo alegria? Fale comigo, que homem é esse que
homem é esse que na sua rejeição está dizendo: eu tenho aqui um rio que salta para a vida eterna, eu tenho um rio aqui que alegra o seu coração, eu tenho um rio aqui que pode encher por etapas, por meses, por anos, por centenas e até por milênios. Há pessoas que enchem o ambiente, irmãos. Eu conheço pessoas que quando elas chegam, todo mundo vai para cima delas, porque elas são felizes, elas enchem o ambiente, elas estão cheias de gozo, elas estão cheias de alegria. Mas se você perceber, um montão de justiça estão fazendo contra ela. Se você ouvi-la, ouvir os seus problemas particulares, você vai chorar com ela. E por que quando ela entra, ela enche o ambiente de alegria? Maria vivia aos pés de Jesus. E no dia em que Jesus esteve na casa dela para comer a convite de Marta, porque Marta queria revelar quão culinarista ela era, qual a sua capacidade de fazer comidas, e ela começou a fazer bife à milanesa, e começou figo açucarado, e começou a fazer um montão de comida, frango assado. Jesus disse: ô Marta, uma coisa só basta. Eu como aí esse estrogonofe, está tudo bem. O que ele quer dizer é: não faça muita comida para sobrar tempo para você adorar com a sua irmã. Uma coisa basta para sobrar tempo para você se ajoelhar e orar com sua irmã aqui e adorar o meu nome. Para que você não justifique dizendo que não teve tempo por um montão de coisas que você estava fazendo, e o que você está verdadeiramente fazendo. Qual é o propósito? O propósito dela era dizer: Jesus, você vai me elogiar, que eu sei fazer muita comida, minha irmã não sabe nada. Mas de repente Jesus foi atraído pela adoração da irmã dela e nem ligou para a comida dela. E aí? Fala alguma coisa agora. Jesus, ele era rico em ensinar como vencer rejeição. Aí você chora porque, mas porque o meu pai foi embora, ele me deixou com a minha mãe, ou então minha mãe morreu, e o meu pai também foi embora, e eu fiquei sozinho, eu sou um desgraçado, eu sou um sem pai, eu sou um sem mãe. Aí você quer justificar a sua desgraça pela falta do seu pai. Mas cadê o pai de José? Cadê a mãe de José? Porque se ele fosse justificar, ele diria: minha mãe morreu no parto, eu sou um filho sem mãe, eu sou um desgraçado bandido, sem vergonha, calirreiro, eu sou um miserável que não vale nada. Podia justificar, mas ele não fez. Pai dele está longe dele, não está no seu sofrimento, na sua prisão, não está na casa de Potifar, não está ali para ajudá-lo. Cadê o pai dele? As pessoas não são feitas por justificativas, elas são feitas por perseverança. Quando você coloca no seu coração que você vai vencer, pode levantar o que for, pode chover canivete como for, pode fazer frio, pode fazer sol. Se você tiver um propósito, Deus vai te honrar nesse propósito. Não vai haver rejeição que possa triunfar sobre a sua vida e bloquear a sua caminhada, rapaz. Jesus está mostrando isso por quê? Pergunte por quê, meus irmãos. Porque ele, com 33 anos, cumpriu o ministério dele e disse: pai, eu quero ir embora. O propósito dele foi tão perseguido por ele mesmo. O propósito dele foi tão radicalmente perseguido por ele mesmo, que esse propósito, quando ele termina na cruz, eu quero ir para o meu pai. Nós que ganhamos, pegamos o bonde com ele, porque ele disse na hora que estava orando a oração sacerdotal dele, em João 17, ele diz assim: eu não quero que eles cumpram o propósito e vão embora para o céu, não, pai, como eu. Não os tires do mundo, livra-os do mal. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque cada um de nós nasce para fazer ou no máximo 5 propósitos. Para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 5. Então são 5 propósitos. 5 talentos são propósitos.
Para alguns ele deu 5, para um ele deu 1. E aquele que tem 1 enterra, guarda no lenço e enterra na terra. Veja só que coisa. Depois ele pergunta a Deus por que eu estou aqui tão cedo na glória. E ele veio com 33 anos, finiquitou, disse: pai, já eu morri na cruz, citei, e etc. Me leva. E o pai disse: pode vir, porque ele cumpriu o seu propósito. Mas aí de lambuja ele disse para você: mas olha aí, o Will, o Nelson, o Maico, a Nete, o Antônio, deixa eles viverem mais uns 30 anos. Ninguém vai dizer nada agora, porque agora está todo mundo pensando. Eu falei, Espírito Santo, eu vou falar essa mensagem, eles vão ficar olhando para a minha cara. Eles vão ficar pensando, olhando assim: o que eles estão fazendo aqui nesse mundo? Qual é o propósito como igreja que somos? Por que nós nos reunimos? Por que temos que vir à casa de Deus? Por que temos que vir bater carta espiritual? Sabe o que é isso, né? Quando você vai no trabalho, você põe a tua carta ali, estou aqui, né, Senhor? Por quê? Qual é verdadeiramente o propósito nosso? O nosso propósito de ficarmos vivos depois de cumprirmos o propósito que Deus já nos deu é ganhar almas para Jesus Cristo. Portanto, isso não tem outro propósito? Não, meu Deus. Não tem nada mais do que isso. Que ele diz assim: fazei amigos com as riquezas da injustiça. O dinheiro todos que nós recebemos, todo dia que vocês são pagos, com o qual vocês são pagos, todo esse dinheiro é injusto, irmão. Você merecia muito mais. Tem uns que não creem, ninguém diz nem amém. O camarada fala assim: poxa, eu faço tanta coisa, eu merecia muito mais. Mas o que eles te pagam é injusto. Está ouvindo o que eu estou falando? Por quê? Porque o que você faz enriquece a outros. E esses, quando são enriquecidos, nem lembram de você, nem citam você na sua ficha. Por isso eu me assustei quando eu disse isso, ninguém disse nada. Fiquei até perplexo. Quase eu tive algum problema aqui. Mas eu já entendi, já percebi. Posso continuar? Oh, meu Deus. Aí, meus irmãos, ele faz algo impressionante. Olha só, veja comigo. Aí o versículo 4 diz assim, veja só, porque os seus irmãos no verso 3 dizem assim: retira-te daqui, sai do circuito, te mete lá no meio, vai lá para a sede, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Qual era o propósito da cabeça deles, dos irmãos de Jesus, pastor? Pastor Will, meu amigo, o propósito que os discípulos tinham a respeito de Jesus na cabeça deles era: nós queremos te aproveitar, nós queremos aproveitar a tua fama, tu és o nosso irmão. Ser famoso, que nós somos teus irmãos. O propósito deles era explorar a fama de Jesus. Por quê? Por causa das obras que Jesus fazia, dos milagres que Jesus fazia. Então os seus discípulos diziam: vai para Jerusalém, porque se você fizer alguma dessas obras, você vai ser, olha, você vai ser o top, o number one, você vai ver, você vai ser. Nós somos ou não somos empurrados pelos interesseiros? Nós somos empurrados por pessoas interesseiras que querem explorar aquilo que Deus nos dá. Estamos rodeados por isso. Os grandes homens da Bíblia, acompanhe comigo no texto, a Bíblia é tremenda. Aí ele diz assim, os seus discípulos diziam isso, aí o verso 4 diz assim: porque não há quem procure ser publicamente conhecido. Jesus não estava querendo ser publicamente conhecido, e deixa isso aqui bem claramente, ó, publicamente conhecido, quer dizer, uma pessoa famosa. Em outras palavras, na linguagem atual de hoje, assim, não há quem seja publicamente, ou que tenha o desejo de ser famoso, se não vai e sai do circuito.
e vai para o centro, para o cerne. Que tremendo para Jesus isso. Jesus tinha um propósito. Diga glória a Deus por isso, que ele tinha um propósito. Mas mais glória a Deus por essa frase que eu vou dizer agora. Mas ele tinha um tempo para esse propósito. Por isso que eu disse para o Anderson. Eu disse, Anderson, guarda teu tempo. Se você quer começar já lá de cima, disse, não, mas é porque o tempo está... Jesus está voltando. Mentira, isso é só uma justificativa. Eu tenho 41 anos de ministério. Que eu fui ungido, ordenado. No dia da minha ordenação, tinham 300 pastores que assinaram a minha Bíblia de ordenação. Mas eu sempre disse para minha esposa, sempre disse para quem está ao meu lado, guarda o tempo. É aquele filme do Coração Valente, quando eles estão para guerrear, e os seus guerreiros estão querendo entrar, ele, no yet, no yet, no yet. Isso é uma palavra profética. Sabe por quê? Porque vai haver um avivamento nesse lugar. Que nós não vamos sentar só no lugar, nós vamos sentar no corredor. Vocês estão ouvindo? Porque Deus está caminhando. Pelo menos diga amém, por favor. Porque esse aqui, um pastor Joel disse assim ontem, eu estava ouvindo ele pregar, ele disse assim, dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus. Eu não digo isso, mas hoje eu vou dizer. Porque é uma profecia. Uma profecia. Onde você vai ser usado. Onde você vai ser um dos ministros importantes. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Esse ano é um ano de honra. É um ano de honra. É um ano de honra, de propriedade, de possessão na tua vida. Mas o mundo das trevas, as pessoas usadas por Satanás, os amigos, querem nos empurrar para o miolo. E o miolo está cortando, o miolo está matando, o miolo está destruindo. E Deus está dizendo, fica no circuito da Galileia. Vai chegar a tua hora. Vai chegar a hora em que o meu Pai, diz o Senhor, o meu Pai me honrará. Como Jesus disse. E o Pai ouviu e ele disse, Pai, glorifica-me outra vez. Ele disse, eu já o tenho glorificado e te glorificarei outra vez. Que maravilha. Quem tem propósito vive com o coração em paz. Quem tem propósito vive com o coração em paz. Porque quantas vezes essas setas malignas vieram à tua mente, à tua cabeça, através de amigos, dizendo, sai, toma uma decisão, faz alguma coisa, e você diz assim, estou no circuito, Deus vai me colocar aí. Eu estou profetizando diretamente para você. E qual é a forma que você vai saber que você é firme, ou que está firme, ou que Deus te bloqueou para todas essas consciências? Qual é a forma? Quando te rejeitarem no dia em que tu esperas ser recebido, no dia do teu aniversário, um exemplo, quando tu disseres, isso aí não vale nada para mim, porque eu já coexistia, eu já existia antes, muito antes do que isso que vocês estão pensando. Aí ele diz no verso 5, acompanhe comigo no texto. Aí ele diz assim, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Como que você vai acreditar no empurrão de alguém que não crê em você? Que empurrão é esse? É o empurrão da profecia, é o empurrão da profetada. De pessoas que querem só te alegrar o teu coração. Fazer você ser iludido. Como eles. Por que iludido? Eram os irmãos de Jesus, pastor Nelson. Não, eles não criam nele.
E esse empurrão moral que eles estavam dando era imoral. Estou profetizando, não deixe que nada tome a palavra do seu coração. Não deixe que as aves de rapina roubem a semente que está caindo na sua terra. Versículo 6. Olha aí no verso 6, acompanhe comigo no texto. Então Jesus lhes disse: podem dar glória a Deus adiantado por isso? Aí, meu tempo ainda não é chegado. Que coisa tremenda quando uma pessoa tem a autoridade de dizer: esse ainda não é meu tempo. Eu lembro quando a Rede Globo ligou para minha casa em 2013. Eu estava no auge da escola Academia dos Pregadores. Pela graça de Deus, eu tive o privilégio de fundar a Academia dos Pregadores. E depois Deus colocou no meu coração para eu doar a minha parte para eles. Isso é um lugar simples, bom samaritano. Agora construiu um templo, construiu um lugar lindo, com muito mais qualidade de vida. Depois da Academia dos Pregadores, que Deus me deu a graça de ser um dos fundadores, um fundador principal. E quando nós estávamos no auge da Academia dos Pregadores, dando aula com o pastor Tony, a Rede Globo liga para minha casa e disse: você é o perfil que nós precisamos para um contexto evangélico que nós queremos colocar depois do Padre Marcelo. E a Academia dos Pregadores era um exemplo para eles. Inclusive, muito bem feito, muito bem gravado, etc. E ele está oferecendo 200 mil reais de salário. Para o Tony, 100 mil reais. Quando eu tomei aquele telefone, aí Deus começa a falar em profecia. Deus começa o sinal alerta. Dá um glória a Deus pelo sinal alerta. Ninguém vai dar um glória a Deus pelo sinal alerta que Deus dá? Diga, o que é isso? É quando Deus sabe que você vai tomar uma decisão errada, aí o sinal, plim, 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 plim. Aí Deus fala através da tua esposa: olha, não vai te meter nisso. Deus começa a falar atrás dos profetas: isso não é de Deus, você vai tomar outro rumo. E aí Deus fala no coração: o teu tempo não é chegado. Quem pode dar um glória a Jesus? Estou profetizando a palavra. Você tenha vindo aqui hoje para ouvir, dizer: Senhor, me dá uma palavra. Que você tenha a capacidade, a autoridade de dizer isso. O meu tempo ainda não é chegado. Aí ele diz a respeito dos seus próprios irmãos, ele diz: mas o vosso tempo sempre está presente. Que coisa tremenda, que mau testemunho que estavam dando. Jesus estava dizendo: o meu tempo não é chegado, mas vocês estão sempre se saricando, sempre se saricando. Que é uma palavra nordestina, né? Palavra nortista, nordestina, que quer dizer: estou sempre aqui para você. É um sentido. Sassaricar. Não sabe o que quer. Não sabe qual a posição a tomar. Não tem propósito na vida. Não sabe por que está aqui. Não sabe por que veio para cá. Não sabe por que pisou o seu pé aqui. Não sabe por que mora aqui. Não sabe por que tem endereço aqui. Não sabe por que veio para cá. Porque o vosso tempo sempre está presto. O vosso tempo sempre está presto. Não estou aqui para o que der e vier. Não, Senhor. Você não está aqui para o der e o que vier. Você está aqui para fazer a vontade de Deus na sua vida. Quem está me entendendo? Você vai ter que dizer não para tudo. Para poder cumprir esse propósito, você vai ter que aprender a dizer não. Porque se você estiver sempre com o tempo presto, sempre presente, você sempre vai dizer sim para tudo. E quando você perceber, você não tem tempo mais para nada. Nem para as verdadeiras coisas relacionadas aos seus deveres. Meu pai queria que eu fosse construtor.
Ele me matriculou na Escola Técnica Federal do Pará, estudei edificações na Escola Técnica Federal do Pará, e naquele tempo, estudar na Escola Técnica Federal do Pará já era uma universidade. Depois, eu me graduei, eu e minha esposa, na Escola Técnica Federal do Pará, mas não em engenharia, sim em teologia. Meu pai estava angustiado. Quando eu disse que queria fazer teologia, ele quase morreu. Meu filho e meus propósitos e as minhas obras, ele era um grande mestre de obra. Construía prédios, templos. O fundamento da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará foi ele que fez. O propósito que ele fazia comigo só foi se cumprir na última filha dele, que foi a Letícia, que hoje ela é uma arquiteta. Mas meu pai nem viu ela produzindo, porque antes de ela produzir, meu pai morreu. Mas meu pai queria que eu fizesse isso. Mas o meu desejo era outro, eu tinha outro desejo no meu coração. O meu desejo quando eu vi uma Bíblia, quando eu vi um pregador. Meus irmãos, eu era menino, andava aquele short assim, marronzinho, que eu ia para o Templo Central na 14 de março, 1511, no bairro de Nazaré, onde construiu o templo, mas naquele tempo era aquele telhado antigo, tinha uma escada que subia, a pessoa ficava olhando ali o pregador, e tinha até torcicolo, porque era, o púlpito ele tinha 6 metros de altura. E quem sentava na frente via assim, ó. Mas naquele templo, Deus fez maravilhas. Naquele tempo, Deus fez coisas extraordinárias. Naquele tempo, Deus me batizou com o Espírito Santo, me batizou nas águas, me chamou para o ministério. E toda vez que vinha um pregador de fora, porque lá no norte eles não dão valor para os pregadores presentes. E vinham os pregadores de fora. Eu subia no ônibus, Sacramento a Nazaré. Os cobradores já me conheciam. E eu dizia, posso pular aí? Eles já me conheciam, alguns eram os crentes. Diziam, pula, varão, pula, varão. E eu descia num bairro de Nazaré para assistir a mensagem dos pregadores. E quando eu via os pregadores, eu dizia, eu quero ser que nem esse aí. Eu quero ser um pregador que nem esse aí. E às vezes o pastor convidava os pregadorzinhos furreca, eu dizia, esse não. Esse não. Eu me lembro, isso está na minha memória. Andando com uma bota, Vulcabras, irmãos, um chulé extraordinário, uma coisa assim, ó, expulsar demônio, bastava tirar a bota do pé e cheira, os demônios saíam todos. O cheiro era terrível. Você nunca usou, você tem que dar glória a Deus, porque os seus sapatos são Nike. O meu era Vulcabras. E eu ia para aqueles cultos, e como não tinha como a gente ficar lá na frente, tinha lá quem quisesse vender o Mensageiro da Paz, então pegava um bloco do Mensageiro da Paz e ficava andando no corredor. Mensageiro da Paz, Mensageiro da Paz, Mensageiro da Paz. E eu vendia muitos, os irmãos já me conheciam, eles compravam de pena. Tinham pena de mim, não porque eles queriam o Mensageiro da Paz. E eu entregava para os mosquitos. Os mosquitos me davam um dinheirinho, e esse dinheiro eu juntava para voltar. E assim, por mais de 15 anos, eu vivi fazendo isso, só para ouvir os pregadores. E eu dizia para muitos, até que um dia o pastor Maurício Cerulo foi pregar. E eu estava lá no meio vendendo jornal. E o pastor Maurício Cerulo, que morava aqui pertinho de nós, nunca podia imaginar que um dia ia entrar numa das suas instalações. Eram simples naquele tempo. Não era aquele prédio de vidro que vocês têm ali em San Diego. Vocês deveriam visitar a coisa mais linda que tem lá em San Diego. Mas era uma coisa muito simples. Aqui em San Diego, Maurício Cerulo já passou para o Senhor faz uns 2 anos atrás. Lá de cima ele falou assim, eu não entendia nada em inglês. Português mal eu entendia. Era um menino, tinha acho que uns 11 anos de idade, quando ele disse, "You, man, come here." Me trouxeram por cima assim.
Estava lotado, não tinha de boa. Me colocaram lá na escada, e ele ali desceu aquela parte da escada e começou a profetizar na minha vida. E naquele dia ele disse: quando você tiver 17 anos de idade, eu vou te dar uma passagem. E você vai estudar na minha escola, lá em San Diego. Aleluia. Passou 18, passou 17, não tinha dinheiro para poder comprar nem roupa. 17 anos eu saí desesperado para ir para o Rio de Janeiro, porque assim, se eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou ficar mais perto dos Estados Unidos. Nem tinha ideia do que eu estava falando. Mas eu sabia o que eu estava dizendo no mundo espiritual. E lá eu fui trabalhar na Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Atrás de mim estava o pastor Antônio Gilberto, pastor Gesiel Gomes, Abraão de Almeida, Paulo César Lima. Era a nata do conhecimento naquele tempo, era a nata da nata do conhecimento bíblico da Assembleia de Deus no Brasil. E eu estava exatamente ali. O pastor Gesiel Gomes, Maico, tem aquelas máquinas assim que você não teve o privilégio de usar, você aprender a SDFG, sabe? A SDFG e tal, para poder escrever bem certinho como deve ser escrito. Ele pegava aquela máquina, ele aí não olhava nada do que ele escrevia, não havia um erro. E quando ele não gostava, ele amassava assim, jogava para trás, caía dentro da cestinha. A gente dizia: uau, esse cara, nós o admirávamos, como ainda o admiramos. Os esboços que ele jogava fora, nós disputávamos, eu, Paulo César e o Jeremias do Couto. E o que pegava, o que mais gostava, tinha que vender, era 10 cruzeiros, amassado no lixo. E a gente não sabia que a unção que a gente estava pegando naquele papel estava passando para a gente. E quando eu estava lá dentro, no bairro São Cristóvão, 338, ali naquela praça grande, um congresso extraordinário. Estava com 19 anos de idade. O pastor Gesiel Gomes, lá do púlpito, disse: você aí! Ei, você aí, rapaz! Sai daí! Eu saí. Quando chegou no meio, ele começou a profetizar. Eu profetizei para você. E profetizou: prepara a tua mala, porque eu vou levantar circunstâncias adversas na tua vida. Porque se eu não levantar circunstâncias adversas na tua vida, você nunca vai sair do lugar onde você está, porque você está acomodado, você está fazendo planos de que vai ser escritor, mas eu tenho um propósito contigo: você vai ser escritor, mas não de livros. Colocou a mão na minha cabeça. E eu tomei uma decisão na minha vida. Escrevi para o ministério, a escola de ministério Maurício Cerulo. E o pastor Maurício Cerulo lembrou da palavra profética e mandou a minha passagem. Por que vocês não dizem glória a Jesus? Aleluia. Não ia passagem. Eu só tinha passagem. Eu pus a minha casa para vender. Eu morava em Lagoa Santa. Eu pus a minha casa para vender, mas veio o Ailton e disse: pastor, eu tenho meu Chevette amarelo. Dá para o senhor incluir aí, porque eu não tenho dinheiro para pagar o estado de Minas. Dá para o senhor colocar aí no mesmo anúncio? Aí eu coloquei: vende-se uma casa em Lagoa Santa. Tantos, equivalia a uns 25 mil dólares mais ou menos. E um Chevette por 10 mil, que era, naquele tempo era cruzados. Isso foi num domingo, aí saiu no sábado, saiu no domingo. Quando foi na segunda, o telefone tocou. Eu quero comprar o Chevette. Eu, em vez de eu ficar alegre, eu fiquei muito triste, porque eu queria vender a minha casa, mas comprar o Chevette. O cara foi lá e levou os 10 mil. Deu para mim os 10 mil, chamei o Ailton: Ailton, comprar o teu Chevette. O Chevette foi lá, fez uma festa tremenda. Eu fiquei triste, macambuzo. Ninguém lembrou do meu aniversário.
Estão me ouvindo? Quem está me entendendo? Meus irmãos, e a minha casa? Nunca vendi a minha casa. Você acredita que eu nunca vendi aquela casa? Tinha $10 no bolso. Disse, eu vou com os $10. O irmão disse, você pode entrar nos Estados Unidos só com $1.000. Disse, mas Deus vai me ajudar. Cheguei em Miami, tudo era diferente, irmão, tudo era largo, tudo era bonito. Meus olhos estavam deslumbrantes, porque, meu irmão, quem viveu na Sacramento, era só lama. Quando chovia, a gente tinha que andar de barco. Irmãos, uma pobreza desgraçada. Eu só tinha uma calça azul. Mas nem roupa de frio eu trouxe. Quando eu passei na imigração, o cara pegou, era um senhor negro, ele olhou para mim, baixou o óculos, olhou para mim, quantos dólares você tem? Aí eu disse, tinha que ter quantos? Ele falou, 1.000. Sim. Quantos você tem? 10. 10. Ainda apresentei para ele assim, ver o que é a inocência, ver o que é a pessoa, a pureza do seu coração de uma pessoa, como que Deus honra a fé pura de uma pessoa. E aquele homem disse, o que é que você vai fazer com $10 aqui nesse país? Aí eu disse, não, mas eu tenho um amigo. Qual é o nome dele? Mora em Cerulo. Para sair para lá? Então... Bateu assim. Meus irmãos, nem vou contar mais. Só quero mostrar para vocês uma posição. Quando você tem um propósito na sua vida, não depende da sua circunstância, depende da circunstância dele. O que Deus faz? Eu quero que você hoje se encha de um propósito, coloque para você mesmo uma postura, uma posição. Sabe uma coisa? Eu estou no lugar onde Deus me plantou e eu vou dar frutos no lugar onde Deus me plantou. Estão aí? Para terminar, já termino agora esta palavra. E diz assim, olha só que coisa tremenda que aconteceu no verso 7. O mundo não pode aborrecer-vos, porque está sempre presente. O mundo não pode aborrecer-vos, porque vocês estão sempre presentes. Mas ele me aborrece a mim, porquanto dou testemunho de que suas obras são más. Diga para mim o que é isso. A mensagem que você vai pregar não vai agradar o teu auditório. Você não tem que se preocupar. Irmão, se eu fosse me preocupar com o auditório, que seria o meu auditório, o Will sabe, o Will é um amigo muito forte. E um amigo, ele entende cada palavra, cada frase que eu estou dizendo aqui para vocês. Aleluia. Porque tanto ele como eu, se nós fôssemos agradar o auditório para o qual nós fomos chamados, nós estaríamos em condições muito melhores. Mas nós não estávamos cumprindo o chamado pelo qual Deus nos deu, porque nós somos aborrecidos do nosso auditório. Quem disse qual é a mensagem que nós pregamos, é porque a nossa mensagem anuncia que as obras do nosso auditório devem ser transformadas. Quem está me entendendo, dá um sinal de vida, por favor, senão eu vou pensar que vocês também me odeiam. Aí nesse texto, ele diz no verso 8, acompanhe comigo. No verso 8 ele diz assim: subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa. Isso é impressionante, porque ele fala assim, vocês podem ir para a festa, é a minha festa, é a festa do meu aniversário. Vocês querem ir? Bom, é a minha festa, a festa do meu aniversário. Vocês querem ir? Podem ir, mas eu não vou, eu não subo. Vocês podem observar que aqui, veja só, no versículo 10, acompanhe comigo no verso 10, diz assim: mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então ele também subiu. Ninguém vai dizer nada. Por que ele subiu? Se ele disse que não era para ele subir, por que ele subiu? Gostaria muito de responder essa pergunta. Por quê? Porque 1 minuto depois pode fazer uma grande diferença na sua vida. Diga, qual é o mistério? É não estar acompanhado com os que não creem em ti.
Irmãos, a pior desgraça que pode existir no ministério, e Jesus sabia disso, e ele fez isso para provar os seus discípulos, Anete, e para dizer isso, disse: vocês podem subir, eu subo depois. Qual o objetivo? É porque eu não quero estar acompanhado de pessoas que me empurram, mas não creem em mim. E 1 minuto faz diferença. E o que é que nós estamos aprendendo aqui? Separe-se das pessoas que não creem em você. As pessoas que não creem no seu ministério, a Bíblia fala muitas vezes em Timóteo, em Tito, Paulo escrevendo: esses aí nem saúda, esse aí afasta-se deles, esse aí fica longe dele, livra-te dele, como a Bíblia diz algumas vezes, fuja. Porque as pessoas que muitas vezes nos empurram, como o texto diz, não criam nele, os seus irmãos não criam nele, eram os que estavam empurrando para que ele fosse para o centro da cova. E Jesus disse: eu sei o que eu estou fazendo, porque eu subirei, diz o texto, serei levantado da terra. E aqui merece um glória a Deus as palavras do Senhor Jesus, porque ele disse: eu serei levantado sobre a terra e a todos atrairei a mim. Qual era o centro da sua fama? Qual seria o centro da sua fama? O dia do seu aniversário? Não. A festa do tabernáculo? Não. Qual era o dia da sua fama? É quando ele subisse na cruz. Eu vou te atrair. Eu vou ser famoso quando eu subir na cruz. Ninguém pode dar um glória a Deus aí. Quando eu cumprir o meu propósito, então serei famoso. Mas não porque eu quero ser famoso, porque é obrigatoriamente ser famoso um homem que dá sua vida pelos seus amigos. E ainda muito mais, aquele que dá sua vida pelos seus inimigos, como ele fez. Diz o texto: não publicamente, que vai passar o capítulo 7, vai vir o capítulo 8, o capítulo 9, o 12, que é um capítulo extraordinário, porque ele levanta e fala, que ele diz assim, falando isto a respeito do modo de morte, o tipo de morte que ele iria ter em Jerusalém. Depois, no 13, ele senta na mesa com seus discípulos, é uma quinta-feira. O seu sofrimento não começou na sexta, senão não dá certo. De sexta passava um dia, né? De sábado para domingo, 2 dias. Mas o seu sofrimento, só quem entende da palavra, que vai entender mesmo, vai perceber que o seu sofrimento começa no 13, quando ele diz: a minha alma está triste até a morte, o meu espírito está triste. Quando ele sofre no 15, quando ele canta com seus discípulos, que na quinta-feira à noite é que ele vai para o Monte das Oliveiras, é que ele chama os seus discípulos para orar com eles. E muitas pessoas vão dizer para você: deixa de fazer o que você está fazendo, faz outra coisa. Aí Deus diz para você: permanece firme. Quem está me ouvindo? Se persevera no que você está fazendo. Persevera naquilo que você está fazendo, porque só os grandes homens da terra enriqueceram perseverando naquilo que eles estavam fazendo desde o início. E quando você cumpre o seu chamado, quando você cumpre o seu ministério, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Eu sei que tu estás aqui. Eu sei que tu estás aqui, meu Pai. As tuas obras são fiéis e verdadeiras. Tu não nos põe no teu jugo para nos humilhar. Tu
Tu não nos colocas no teu jugo para nos pisotear, para nos atropelar. Tu colocas aquele a quem tu amas no teu jugo. Tu diz assim: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando tu nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados de errar, cansados de ser empurrados pelos falsos profetas, pelas falsas palavras. Quando tu dizes: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de falsas palavras, de palavras que não são tuas, é porque tu queres transformar nossa vida. Estamos no princípio do ano, aonde projetos, propósitos, pensamentos são estabelecidos, aonde promessas e votos são feitos. No princípio de um ano em que nós, Senhor, antevemos pelo Espírito que temos tribulações, angústias, dificuldades, mas ainda assim cremos em Ti, porque sabemos que Tu nos livras na terra de Gósen, no melhor da terra que o Senhor tem para nós, no meio do Egito, Senhor. E essa palavra profética que eu lanço em Teu nome, sobre o Teu povo que me escuta, não somente aqui, aos que me escutam através da rede social, aqueles que me escutam e sabem que esta palavra é fiel e verdadeira, que ela não volta vazia, meu Pai, e não voltará vazia. Faz um avivamento, traz uma palavra, lança a Tua palavra sobre o Teu povo, meu Pai, a fim de que eles creiam que Tu és o Teu enviado, o enviado do Teu Pai para nós. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que estão aqui, ouviram a Tua palavra, que eles possam colocar no coração: Senhor, é onde eu tenho que perseverar, o que eu tenho que ouvir, qual é o meu tempo, qual é a minha hora, um minuto depois, de quem que eu tenho que me separar, quem é a pessoa que me empurra errada, quem é a pessoa que me dá palavra falsa, quem me dá conselho mau. Senhor, me ajuda, me revela, me fala. Crendo nesta palavra que eu oro em Teu nome, abençoando o Teu povo com esta palavra, e os que recebem podem dizer alguma palavra.